ele é único e exclusivo para conhecermos a nós mesmos. Então, assim, o grande propósito, o pequeno propósito e o médio propósito de todo ser humano é saber quem eu sou, né? De onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde eu vou. Então, aqui nós vamos discorrer muitos assuntos, mas todos os assuntos têm um único propósito. Onde eu me encaixo nisso? O que isso tem a ver comigo? O que esse assunto pode melhorar a minha trajetória perante a divindade? Reconhecer em você cada fagulha, cada célula sua, cada célula nossa, ela é uma fagulha da divindade, do divino, do Criador. Então a gente começa a reconhecer. Então eu sempre falo que aqui nós vamos começar a montar o nosso manual de instrução. Manual de instrução humana, quem somos nós? Porque cada um de nós é único, nós somos todos humanos, mas cada humano aqui tem o seu propósito, cada humano tem a sua importância, cada humano tem a sua tônica, cada humano tem o seu desenvolvimento. Qual é o seu? Perante a você, perante aqueles que você convive, né? Então essa é a abordagem. Tem muitos assuntos, muita coisa assim para a gente aprender, mas todos eles só têm um único valor: é se aquilo faz sentido de uma aplicação prática naquilo que eu vivo, mesmo que seja para eu ensinar outras pessoas a saírem da grande ilusão e a viver o seu presente dentro de si mesmo. Montar o nosso mapa, né? Nosso manual de instrução. É isso? Tá claro? A gente nunca está solto. Aonde nós estivemos e aonde nós estamos e aonde nós vamos estar, sempre tem os instrutores maiores, tem sempre o Jesus, os Budas, os Krishnas, ou seja, sempre os mestres maiores que vão trazer em cada cultura aquela dinâmica para que a gente possa desenvolver. Paramos um pouquinho e fazemos algo como a gente fez aqui agora, que foi nesse pequeno espaço da yoga, é exatamente para a gente começar a ouvir essa voz que estão soltas aí no nosso caixa, para que a gente possa tá na sintonia do grande espírito, né? do espírito que fez todas as coisas. Tudo isso acaba chegando em nós, e tudo isso, cada vez que ele chega para nós alguma coisa nesse sentido, isso vem descendo através dos nossos chakras, e é onde a gente vai ganhando a consciência. A partir do momento em que a gente vai descobrindo cada parte dessa da nossa existência, na infância da humanidade, até a gente vai crescendo os lampejos, os pensamentos, todas as coisas ali é onde a gente vai tendo essa manifestação da voz maior, para que a gente continue na nossa caminhada, seguindo aquelas orientações da divindade, tá? Então, e o que o nosso futuro sempre está sendo criado, todos eles a partir daquele momento em que você recebe esses lampejos, entende esses lampejos, e esses lampejos se tornam consciência. Mas cada raça, ela se desenvolve em 7. Então, por exemplo, essa primeira raça, ela teve aí 1 milhão e pouco de anos, que depois ela subiu de degrau, e aqueles que não subiram foram eliminados, e passa para a segunda, e passa para a terceira, e passa para a quarta. Todas as vezes que a gente consegue entender, só que isso começou na formação da Terra. E naqueles espíritos que por um acaso somos nós, que começamos lá atrás, estamos aqui ainda aprendendo a tudo isso. Durante essa primeira leva que veio, que é exatamente a adâmica, passou pelas sete etapas, né, os 7 degraus, e depois até se formar a segunda raça, que se chama hiperbórea. Então todas elas criaram as suas civilizações, os seus nódulos, mesmo lá, mesmo fora. Quando nós atingimos a hiperbórica, nós já éramos um ser assim meio
plástico, né? Ainda não estávamos na Terra, mas nós já tínhamos uma forma meio que de balão, de nuvem, de alguma coisa assim, que já tinha uma interação um pouco maior, até mesmo porque a Terra já estava um pouco mais propícia para que aquele momento se formasse, tá? Então a Terra estava se preparando como um ser vivo que ela é, para que a própria humanidade pudesse criar suas estruturas e sua história aqui nela, entendeu? Mas isso já vinha dentro de um planejamento cósmico em que o divino fez tudo isso, que a gente chama o grande arquiteto do universo, e através dele vieram os seus filhos, né, que podemos assim dizer, as suas hierarquias, até chegar para que nós pudéssemos ser conduzidos e termos a nossa história oculta, e também através dos grandes iluminados, que a gente chama hoje os grandes iluminados. O que seria de nós sem o Buda, né? Sem o Krishna, sem a sabedoria desses grandes seres que tiveram? O que seria de nós? Né? Então, tudo aquilo que a gente tem de referência, e eles se apresentam assim, como o grande pai, né? Sempre buscando uma maneira de proteger e de ensinar esses processos espirituais para que ele brote no seio da humanidade e venha crescendo junto com o desenvolvimento dessa humanidade. Então a gente vai com essas sub-raças, elas vão se aparecendo e se multiplicando em cada raça, né? Porque como o universo todo ele é formado dentro de 7, né? 7 dias da semana, tudo é septenário. Então, a partir do momento que uma raça atinge a sua evolução septenária ali, ela desaparece, deixa o seu legado e deixa toda a sua experiência para a raça vindoura. Nesse caso foi a Hiperbórea, que foi a segunda raça, que aparecem outras pessoas, outros seres para guiarem também, continuam de 7. Quando ela está terminando, e cada sub-raça dessa normalmente dura 1 milhão de anos. Então nós estamos falando em média, tem delas que dura mais, outras menos, mas em média, em cada raça, 7 milhões de anos. Em média é isso daí que a gente faz, que é o tempo também em que os reinos anteriores foram formados. Por exemplo, se você pegar 7 milhões de anos, é o tempo que o primeiro reino mineral foi propício para que desse origem à segunda sub-raça, a segunda raça, que ia formar o segundo elemento, que era o vegetal. Ou seja, tudo está vindo na mesma, ou seja, a terra esfriou, já estava ali pronto, agora vem o segundo reino, que é o vegetal. E a segunda raça começa a desenvolver também no septenário, enquanto que o vegetal, quando atinge o seu máximo de desenvolvimento, ele cria o animal. Então o animal ele aparece na terceira raça, que é a lemuriana. Então quando aparece o primeiro lemuriano, o homem começa a já ter a oportunidade de descer a terra. Desceu na raça lemuriana como sendo pequenininho, unissex, né? Ou seja, a gente chama, inclusive era um sexo só, se reproduzia inclusive até por um suor que caía. Opa, o bichinho saía correndo ali. Daqui a pouco, na segunda sub-raça, aí já veio a produção por ovo. Aí depois esses caras já começaram a ficar muito grandes, até atingirem em média 4 metros de altura. Isso tudo na terceira raça, né, que é a lemuriana. Chegaram a 4 metros de altura, que era aquela coisa feia, aquele animal feio, só tinha um olho aqui, que era o cíclopes, né, que a gente já ouviu falar muitos aí, a gente era aquele cíclopes, e só tinha um olho, que aquele olho na realidade era a nossa pineal. E aí foi aonde houve realmente a desarmonia cósmica, que o quinto senhor, que ia dar uma aparência melhor e um desenvolvimento melhor, que era o mental, para essa humanidade, ele se recusou, e aí é onde houve a queda dos anjos. Todos nós já ouvimos falar isso, da queda dos anjos. Então, quando a gente viu essa coisa da queda dos anjos, era exatamente na Lemúria,
que ele se recusou, ao invés de entregar o que ele tinha que entregar para a humanidade, para auxiliar esses condutores da humanidade a fazer o desenvolvimento da raça, melhorar a raça na consciência, ele se recusou e ele foi tirado do trono dele. E aí houve aquela coisa da queda dos anjos, porque ele desceu com metade da sua hierarquia. Quando a gente fala assim, metade da sua hierarquia, são pessoas, são multidões e multidões e multidões de anjos que tinha lá e que desceram. Alguns para ajudar ele pelo erro que ele fez, por ele não ter conseguido, e outros para ajudá-lo também no processo dele de ser contra. E nesse negócio aí nasceu a polaridade humana. E nessa de nascer a nossa polaridade humana, o certo, o errado, o direito, o esquerdo, né? O homem e a mulher, foi aí onde houve a separação dos sexos. Quando houve a separação dos sexos, mais um problema muito sério a gente teve, que foi, agora é festa para todo lado aqui, sexo e mais alguma coisa, e a gente também saiu um pouco do caminho e vem nesse desenrolar. Mas a força dele, mesmo ele tendo caído, foi uma força tão grande e tão boa que ele conseguiu nos dar uma aparência melhor. Daquela aparência de 4 metros, um olho só. E aí a gente foi melhorando a nossa estrutura física, né, para poder chegar aos Atlantes. A Atlântida tinha como a criança até 7 anos tem. Ela nasce, ela sabe tudo que está em volta, ainda tem tudo aquilo. Aí nós vamos nos condicionando pelas nossas culturas e vamos fechando aquilo nas nossas crenças, e nossas crenças amarram o saber da divindade porque nos foi imposto uma verdade diferenciada. Então, a ciência iniciática das idades, como a gente chama, é exatamente essa ciência que resgata toda essa sabedoria antiga para os tempos de hoje. Então, a primeira grande civilização que chegou dentro dessa nossa época, dentro dessa nossa concepção física que nós temos hoje, começou na Índia, lá na quinta raça. E essa quinta raça veio se desenvolvendo lá da Índia. Ela foi para os hebreus. Dos hebreus ali, os anteriores da Atlântida ficaram ali na Mongólia. Eles chegaram ali, né, que são os povos amarelos. Os incas tupis, os incas, aquelas coisas todas ficaram ali na Mongólia. Depois vieram para o Egito. Do Egito foram lá para a Arábia, né, para aquela parte lá do Zoroastro, que até a Pérsia, aquelas coisas todas. E depois começou a nascer a raça branca, já na 4ª subraça, que vieram Odin e o pessoal ali da Europa, ali dos Bascos, dessa coisa toda. Então por quê? Porque essas raças, elas foram melhorando, e à medida que elas foram melhorando no topo do planeta, elas foram descendo e foram adquirindo as suas características próprias. A Índia recebeu tudo da Atlântida e ela, a partir dali ela foi distribuindo, à medida que as novas civilizações foram sendo criadas. Então, tudo aquilo que a gente recebe hoje, que a gente sabe hoje, que foi em termos de ciência, normalmente, se a gente for atrás, está lá a origem está na Índia. Da Índia com o Egito e a China com os amarelos ali, né? Ou seja, você tem a causa lá, você desenvolve ela através da sua consciência, né? Que é o conhecimento da linguagem universal, que é a geometria, que é a matemática divina. E quando a gente tem essa matemática divina, aí a gente tem o segredo do próprio universo. Quando a gente tem o conhecimento, a consciência de que ela existe e de como ela se manifesta. Porque está no grãozinho de areia, está lá no átomo e está na galáxia. Não muda. Né? Então está tudo nisso daí. E quais são os efeitos disso? É exatamente aquilo que a gente traz como caminhar. Ou seja, à medida que você vai conhecendo e você vai se despertando, você vai avançando dentro da sua linha de consciência, né? E cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? Então a gente vai chegando lá. Então, assim, no ser humano, ele está falando que, por mais que a gente não queira reconhecer, só existe vida
em cada um desse ser, que a gente chama nós, que eu chamo eu, né? Por conta dessa fagulha divina. Essa fagulha divina que é exatamente a detentora de toda a força vital que foi criada pelo universo, que foi gerencia esse código divino e diz assim, vai montar o Roberto Vinícius lá naquele local que ele precisa se desenvolver lá com aquelas pessoas, com aquela família, daquele jeito. Mas a maioria das vezes a gente, quando reconhece que aquela divindade ali, na realidade, tudo aquilo é um conceito divino e que a gente, por mais que a gente queira, a gente tem que dar muita gratidão por a gente ter essa oportunidade de estar no caminho correto com os ensinamentos desses ancestrais que nos trouxeram até aqui. Tem algo mais bonito que isso, gente? Pode falar. Quando você está falando, né, como você falou, a gente vai precisando uma cultura, um ensinamento, que aí às vezes vai só fechando. E aí você vai estar falando das várias eras, dos milênios, e aí eu fico encaixando, por exemplo, a Queda dos Anjos, né? E aí no cristianismo eles explicam de uma outra forma. E aí a gente fica tentando se abrir para esse novo conhecimento, né? Porque a gente cresce a vida inteira sendo ensinados, e aí quando a gente tem um novo conhecimento, a gente tem aquela sensação de estranhamento, né? Tipo, como é que eu vou encaixar isso? Só que eu estou tentando encaixar o que você está falando naquilo que eu já acredito, naquilo que é a minha crença, naquilo que é o meu paradigma, que eu já criei tudo isso. Como é que eu vou fazer para sair de cima dessa bola, ou como é que eu vou fazer para eu dar um passo a mais? A primeira coisa que eu te digo, não acredite em mim, mas tenta assimilar naquilo que é a minha experiência. Pode ser que sirva para você. O que te trouxe até aqui foi a coisa mais importante para você. Cristianismo, budismo. Ou seja, você veio dentro de uma hierarquia que naquele momento, aqueles mestres daquelas hierarquias eram o melhor para você naquele momento. Então, gratidão por eles. Ok? Então, nada de ficar com revolta de que algo está errado, porque agora é diferente. Não. Aquilo é importante e foi importante para você até aqui. Agora, aqui está chegando novas oportunidades de você juntar e não de querer trazer aquilo de lá para cá. Então, o que é que você faz? Maravilha, isso aqui tudo foi muito importante para eu conhecer, para eu ser quem eu sou aqui até agora. Só que o fio da minha existência, ele é eterno. E por alguma razão você vai ver que ali você se estagnou em termos de conhecimento. Você passou apenas a ter uma crença. Você crê, e se você não crê, você está fora. Normalmente é assim que é feito. Então, ótimo, até aqui foi tudo muito bom. Eu vou deixar isso aqui do meu lado, para eu lembrar e honrar quando for necessário. E aqui eu vou continuar no fio da minha existência, que é para o meu desenvolvimento. É só você que pode tomar essa decisão. É só você que pode enxergar isso, para que essa tua consciência possa te dizer, tudo isso é verdade, eu vou seguir. E isso daqui é muito importante, mas ficou aqui. E eu vou aproveitar aqui e te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu saí da Igreja Batista, passei na Católica e fiquei revoltado e nunca mais voltei. Assim, não era coisa que eu tinha nenhuma simpatia com isso. E agora, tem uns 10 dias, eu fui conhecer, através da eubiose aqui, que eu já
tive aqui alguns ensinamentos sobre o Santo Graal, de onde é que ele veio, né, essa coisa toda, as 7 catedrais que ele passou e tudo, e a última foi em Salvador, na Catedral Basílica de Salvador, que é a mãe de todas as igrejas dali da região. Também não sabia nada disso. E claro que, baseado nesse ensinamento, sem nenhuma crença de cristianismo, nem de católico, nem de evangélico, nem de nada, eu fui conhecer a Basílica, eu fui conhecer o histórico que estava por trás de tudo aquilo para eu compreender a grandeza do ensinamento. E eu vou te contar uma coisa para vocês aqui todos. Foi um dos passeios mais bonitos, um dos momentos mais bonitos que eu tive na minha vida. Eu posso falar isso assim com vocês agora, 10 dias atrás. Eu estava sentado no meio da catedral. Eu pedi para o meu amigo que estava comigo, dizendo, eu não quero conversar agora. Alguém que chegava perto de mim, eu não dava atenção, porque eles ficam tentando fazer um guia tour com a gente na igreja, tudo. Eu falei, cara, chegava perto de mim e eu estava lá, nem dava atenção, nem nada. Porque aquele era o meu momento de eu tentar entender tudo aquilo. Eu já tive em muitos lugares bonitos, em muitos lugares assim sagrados, inclusive na própria ilha da Eubiose lá. Mas aquele momento para mim ele foi extremamente importante, porque eu vi como que toda essa força, que é essa aula que a gente está dando aqui, de como esses mestres construíram um céu na terra para que nós pudéssemos despertar em cada momento, porque quem entra numa basílica daquela e vê e observa a beleza que tem ali, ele sabe que aquilo não é criado pelo ser humano normal. Não tem como. Porque é tanta beleza, é tanta geometria, é tanta coisa linda lá no meio, que eu fiquei sentado, olhando, observando aquilo, foi mais de 1 hora. E várias pessoas chegaram para mim, que era aquele momento que eu estava vendo, que é exatamente isso. Eu estava ali diante de algo transcendental da nossa época, que é uma história católica, cristã católica que estava ali, e que ela foi construída num momento de apogeu de que aquilo era o maior ensinamento que a humanidade, o maior e melhor ensinamento que a humanidade poderia ter naquele momento, porque foi ali que o Brasil nasceu. E tudo foi construído por aquilo ali. A partir dali, a igreja mãe, sabe o que é isso? A mãe da divindade está ali, onde guardou toda a história da humanidade, chegou ali, ficou ali, como é que a gente conhece como a Arca da Aliança, ficou ali, trazendo todo o influxo de fora. Eu não sei explicar para você o sentimento do que foi passado lá, mas talvez isso responda um pouco da importância do que foi, e eu não preciso estar lá adorando o que está lá, mas admirar o que está lá, pelo que ele falou agora, que é a própria matemática divina, que a gente possa ver, observar em cada detalhe de um prédio gigantesco. Isso está tudo lá. Através de uma coisa arcaica, que a gente pode chamar aqui de arcaica, você vê a beleza da divindade através desses grandes espíritos que trouxeram até aqui. O grande arquiteto do universo construir o céu na terra daquela magnitude. Cristã. Aí você sai de lá de Salvador, você vai para a ilha, e está lá a Eubiose. É um templo que é uma pirâmide muito grande, que tem toda uma história de como faz, que vocês vão saber depois e qual é o seu sentido. E a visão mais bonita que o mundo tem, que o planeta Terra tem, está lá. Ou seja, a nossa busca é essa busca de ser teimoso, essa busca de ter coragem, essa busca de reconhecer dentro de nós aquilo que nós somos. Nós somos filhos do Eterno.
de quem criou tudo isso. Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para que eu possa reconhecer em mim quem eu sou? Isso não pode ter barreira. Entendeu? E qual é a diferença entre a crença e a fé? É isso que eu estou acabando de falar para você. O que é a crença era aquilo que eu tinha lá atrás. O que é a fé? É o que eu vi. É o que eu percebi. É a beleza do que eu consegui perceber. Nas duas vertentes. A igreja de um lado, a eubiose do outro. E por que eu estou na eubiose? Porque aqui eu tenho os maiores ensinamentos que esse divino Criador deixou para que nós pudéssemos ultrapassar qualquer barreira de medo, qualquer coisa. Não existe isso. Não sei se eu respondi para você isso. Tá claro? Se tiver, eu falo tudo de novo, porque isso é libertação. Isso é libertação. A partir do momento que você acredita que você é capaz de olhar um fio da existência e ver a verdade onde for necessário, você vê que aquilo que você passou é bom, mas que você precisa seguir. A gente tem o reino nominal é que a gente precisa continuar construindo. E tudo que existe em volta pode servir para nos orientar ou pode servir para nos aprisionar. Então nunca acreditem em nada, nem naquilo que a gente está falando aqui. Só acreditem naquilo que, isso que eu estiver falando aqui e aquilo que estiver sendo ensinado aqui, que vocês vão receber, vocês leem, vocês entendem e depois vocês compreendam. E depois que vocês compreenderem, ela se forma a verdade. A sua verdade. Ok? Então, peço paciência com vocês para que vocês possam descortinar toda a sabedoria que existe em suas vidas. Quando terminar essa vida aqui, ela vai continuando aí. Bom? Então, essa é a tônica de hoje. Alguma... Eu acho que é legal falar para eles que estão chegando agora, né? Pegando o gancho que você acabou de falar, de entender, compreender, e uma coisa que auxilia não, que é fundamental, né? Para você realmente assimilar, interiorizar esses conhecimentos, é a yoga. Então, vocês vão ler, vocês vão entender, compreender. É a primeira forma que o ser humano capta as coisas, pelo mental concreto, né? Então, você vai ler, com a sua lógica racional, você vai entender e tal. Ok, isso entrou para dentro de você, está lá, conhecimento. Só que você só vai se tornar um com ele quando você entrar dentro de si mesmo e resgatar esse conhecimento que você já captou pela mente. Então, isso a gente faz pelas yogas, né? E por diversas outras coisas que eu ainda nem cheguei lá. Mas o que a gente tem aqui desde o começo, que é uma das yogas essa que a gente fez no começo da aula. Essa é a primeira yoga. Tem várias outras, né? Tem. Então, cada grau tem uma. É um instrumento para você conseguir entrar lá dentro de você e pegar a verdade daquilo que você já captou com a mente. Maravilha. Obrigado. Aberto a aula de vocês, a sua aula. O valor é aquilo mais sagrado que existe. Assimilem e tenham consciência dos seus compromissos com o seu próprio divino. Esse é o maior valor. Snuck it out.